Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade de 2017. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para bate-papo, para conversa hoje, é a PEC 33 de 2012. Por meio dela, se pretende estabelecer uma redução da maioridade penal entre 16 e 18 anos para certos tipos de crime. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar, em definitivo. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. O tema hoje é a PEC 33, ainda de 2012, que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e que se propõe a regulamentar a punição pela legislação penal para adolescentes de 16 a 18 anos. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Edmir Martins, voltando ao programa, ele é advogado e educador. Conosco também, fazendo sua estreia, Tiago de Holanda, que é sociólogo, também estreante no programa Ferreira Aragão, que é advogado e deputado pelo PDT, e Carlos de Melo Neto, consultor em Justiça Juvenil da ONG TDH Brasil. Senhores, muito boa noite, imensamente honrado com a presença de vocês, fazendo essa discussão. Não é a primeira vez que a gente conversa a respeito aqui no programa e fiquei surpreendido até porque eu já não imaginava que tivesse na tramitação, mas está na CCJ do Senado, adiada por 30 dias. Então, provavelmente, final de outubro deve sim ser votado. E ela institui o seguinte: de 16 a 18 anos, 15 tipos de crime, responde não mais pelo Instituto, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim pela lei penal vigente, comum, etc. Eu queria começar pelo meu amigo Edmir Martins, como é que ele se posiciona e o seu boa noite. E muito obrigado por estar aqui. Boa noite a todos, novamente aqui na TV União, prazer sempre, tá, Milton? E para falar a verdade, no sentido desse programa, eu acho que não há uma posição definida nessa questão. Nós temos aqui um amparado de situações que devem ser colocadas como parâmetros para a grande discussão. O fato de você transformar a questão social da violência juvenil no aspecto jurídico apenas, seria um grande erro. Sim. Eu acho que nós temos que fazer uma abordagem muito mais sociológica, análise, porque assim, quando hoje nós nos deparamos, né, cotidianamente nos programas policiais, e aqui está o deputado Ferreira Aragão, que é um grande apresentador de um deles, nós nos deparamos com uma causa, aliás, com consequências sociais, que é a violência do cotidiano, que ela não se tange apenas ao menor, ela se vem através dos adultos também, de um sistema penitenciário totalmente conturbado, deturpado, corrompido, como é a estrutura administrativa desse país. Então, eu acho que o debate que hoje vai ser travado aqui vai ser importante para a população, até para que nós tenhamos instrumentos mais palpáveis do ponto de vista de trabalharmos as causas do problema. Por que há uma violência tão grande juvenil neste país? Por que a sociedade está atônica, apavorada com a violência que hoje nos deparamos com ela? Olha, então, toda violência, uma que seja, ela é injustificável. No entanto, as pessoas que são contrárias a qualquer tipo de redução argumentam que 0,2% dos grandes crimes é que, na verdade, tem adolescentes envolvidos. Né? Porém, tem grande apelo midiático. Sim. Então, isso fica esse argumento aqui para a gente seguir. Tiago, muito boa noite, prazer recebê-lo. Fica à vontade para dizer a sua opinião a respeito do projeto. Primeiro, boa noite. Dizer que é importante esse debate, né? Que eu acho que, primeiro, né, que a gente tem feito um debate muito desqualificado sobre o problema que afetará, né, uma redução da idade penal, uma mudança significativa dessa lei penal, assim, ela pode trazer graves consequências para a sociedade, não é só para o adolescente em si. Né? Então, a gente está fazendo esse debate de uma forma muito rasa, né? A gente vê isso no próprio argumento das pessoas que colocam também esse problema de uma forma de lados, quem é contra e quem é a favor, né? Acho que todo mundo é a favor, né, da vida, de uma vida melhor, de uma sociedade mais justa, menos violenta. Acho que isso, pelo menos é para ser comum, o comum, é para ser
compromisso ético de todos. Então, trazer esse problema para cá, né, e a gente expor argumentos que, de fato, qualifiquem o entendimento, né, do senso comum, a gente mude esse senso comum para uma compreensão. Porque até mesmo confusões, né, como um adolescente não é punido, né, se cometer um crime. Não é verdade, isso não é verdade, isso é um mito, né, e isso é muito reforçado. Existem experiências de países que reduziram e hoje é 1000 maravilhas. Não existe nenhuma. Os países que reduziram estão tentando voltar atrás ou então aumentar a sua reincidência, como é o caso da Espanha. Então, como é que a gente traz também um outro contexto, um outro país diferente do nosso, para tentar impor, né, aqui algo que talvez, possivelmente, não saia do papel, não traga essa para efeito de funcionamento, você é contra, a favor? Não, o Admir se posiciona observador, vai ponderar. Eu acho que a gente sempre tem que assumir um lado, eu sou contra, né? Então vamos assumir um lado. Mas o momento que o país está vivendo, de uma instabilidade política, as pessoas estão com medo, né? As pessoas estão com ódio, a gente está sendo governado e as pessoas estão tocando nesse discurso pelo medo, e a gente não pode alterar, nem retroceder e nem diminuir direitos que foram conquistados nesse contexto que a gente está vivendo. Não é o momento para a gente alterar isso, né? E a redução não será a solução. Ok. Ferreira, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Seu posicionamento, contra, a favor, pondera, enfim. Vou explicar. Boa noite, Hamilton. Boa noite. Eu faço 2 programas policiais. Eu não quero ser o bambambam, mas de nós 4 aqui, quem mais escuta choro sou eu. Quem mais vê família chorando sou eu. Quem mais vê o desespero de nós 4 aqui sou eu. Por que é que o povo brasileiro quer redução da idade penal? Porque o povo não aguenta mais menores delinquentes. E o número tem crescido assustadoramente. E o povo brasileiro busca uma solução. A inimputabilidade, a lei aquecendo as costas de um menor e dizendo entre linhas que ele pode cometer delitos, é um fomento à marginalidade, é um fomento ao crime. O que é que acontece? É um tema delicado que a gente precisaria de várias vertentes para a gente explicar como a gente conseguiria um resultado melhor. O povo brasileiro, 80% da população brasileira é favorável à redução penal, mas não é a solução. Eu sou a favor também da redução. Agora, como é que nós vamos resolver isso? Não é reduzir para prender garoto. E tem um projeto, bem inclusive, na Assembleia, que visava fazer mais ou menos como a Itália faz. Você pegava um menor delinquente, levava para um quartel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e lá qualificava o garoto, ele cumpriria uma pena, qualificaria esse garoto para ingressar no mercado de trabalho. A lei, nós somos advogados aqui, a lei foi criada com 2 objetivos: fazer medo e punir. A partir do momento que a lei não pune e nem faz medo, ela faz um efeito contrário. Ela incentiva a marginalidade. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com políticas públicas para você endurecer a lei. E outra coisa, não é só reduzindo de 18 para 16 que vai resolver, não. Porque se você reduz para 16... Era esse ponto que eu ia tocar. Nessa lei é de 16 a 18 em 15 tipos de crime. O que você modificaria nessa redação? Por exemplo, eu modificaria a seguinte coisa. Olha, se você reduzir de 18 para 16, você vai aumentar o número de prisões. Seria a solução? Não. Você teria que trazer alternativas junto com essa punição. Não é só prender, é você qualificar, punir, qualificar. Porque eu mostrei no meu programa, há 2 anos atrás, um chefe de quadrilha no São Miguel que tinha 14 anos de idade. Esse garoto já não está mais entre nós. Chefe de quadrilha, esse garoto morreu com um tiroteio com a polícia. Esse garoto tinha um fuzil que era maior do que ele. Se você reduz para 16, o que é que acontece? O bandidão, o narcotraficante, que é o grande problema do Brasil, é a droga, ele aluga os garotos. Então, se você reduz para 16, ele vai pegar os garotos de 15. Se você reduz para 15, eles vão pegar o de 14 e aí por deixa eu te pedir licença aqui. Vamos trazer o Carlos para o debate, que ainda não falou. Carlos, muito boa noite, prazer recebê-lo. Seu posicionamento, por favor. Boa noite. Eu queria, inclusive, agradecer. Eu estou aqui, na verdade, representando uma instituição, a Redenção Brasil. E eu e a instituição que eu represento, na verdade, a gente se coloca contrário à redução da maioridade penal, muito no sentido do que o Thiago colocou, acreditando que, na verdade, a redução ela agrava um problema que já existe, né? Se a gente for para pegar carona aqui na fala do Thiago, Estados Unidos, Itália, França, são países que desde a década de 90 reduziram a maioridade, quer dizer, abaixaram de 18 para 16, para 15. 12.
E aí nesse meio tempo, a violência aumentou. Né? O resultado foi contrário do que se queria. Quando a gente defende que a maioridade não deve ser reduzida, é porque a gente acredita não só que isso diz respeito ao adolescente, mas que socialmente isso agrava o problema que a gente quer resolver. Né? E aí, discordando um pouco do que você colocou, Ferreira Aragão, o número de adolescentes que cometeram delitos no Brasil diminuiu. Né? De 2012 para cá, isso não é um dado meu, isso é um dado qual Brasil? Da Você Secretaria de Brasil? O Brasil nós estamos vivendo ou o Brasil de Pelotas? Em função de quê? O Brasil... Deixa eu brincar aqui, o Brasil de Pelotas ou o Brasil? Está aumentando o número de assassinatos de crianças. O Brasil... É preciso se apoiar em dados. Dados de onde? O Brasil em que existe um Ministério do Desenvolvimento Social. Mas quem né? foi que fez essa pesquisa? Onde foi feito? O Ministério do Desenvolvimento Social e agora é Indústria, né? Sim, quem foi que fez essa pesquisa? Governo Federal. Governo Federal. Isso é pesquisa. Bom, a gente pode duvidar, deve até duvidar do metodológico das pesquisas. É importante trazer esse debate, né? Sim. Agora, o que eu acho interessante da situação é que a gente não pode debater com base em paixões, com base em achismos, a gente tem que debater cientificamente, né? E aí, o que é que, mudando a lei, né? Vai nos trazer de benefício. Vou fazer uma ponderação aqui. Essa lei do Ricardo Ferraço, a que eu trago aqui para o programa, ela não reduz em todos os casos. São 15 tipos de crimes. Considerados, eu não sei a terminologia correta jurídica, mas me parece que tem a ver com os crimes hediondos, que eu não sei exatamente qual o rol. Isso não mitiga um pouco essa defesa de quem é contra? Na verdade, essa lei, né, essa redução... que considera discernimento, considera o tipo penal, né, que está sendo julgado, ela é um retorno ao modelo que já existiu no Brasil. O Brasil já usou modelos em que, dependendo do adolescente, dependendo do crime que ele cometia, o juiz podia reduzir, ou não. Ele podia reduzir a modalidade penal. Sim. Né? E aí isso foi descartado justamente porque a violência, depois nesse modelo, a violência aumentava. Eu quero ouvir os outros, então. Eu quero contestar o Tiago, dizendo da seguinte maneira, Tiago. Hoje eu mostrei Eles estão matando agora, Tiago, estão arrancando o pescoço, estão decapitando, estão esquartejando. Hoje eu mostrei um caso horripilante que nós não tivemos condições de mostrar as imagens, nós tivemos de desfocar. O sujeito levou uma criança lá para o Janguruçu e partiu essa criança em 52 pedaços. E saiu jogando os pedaços pelas ruas do Janguruçu. Agora a gente tem que imaginar... Se você me dizer, Tiago, agora para mim... Carlos e Tiago, que foram contra. Sim. Me digam, nos últimos 2 meses, qual foi a pessoa com uma faixa etária de 30 anos que matou alguém? Não. Só quem matou foram crianças, jovens. Só quem foram assassinadas foram jovens. Os jovens mataram... Os jovens morreram. Agora eu pergunto com que base que você traz isso? Mostrando todo dia os cadáveres. Mas mostrando os cadáveres mostrando todo você dia. Não revela o autor. Pois me mostre. É isso que a gente quer. Eu dei 50 exemplos para você de menor que matou. E você não me dá nenhum exemplo de um maior que matou alguém. Eu tenho exemplos. Então o seguinte, eu estou dando os dados reais. Você está pedindo a opinião do Tiago. Vamos lá, Tiago, por favor. Olha, dos anos 90 para cá, a gente endureceu a pena para crimes hediondos e a gente não reduziu homicídio. A gente tem 60 mil homicídios por ano. Isso não tem a ver também com o aumento populacional? 70% são jovens que estão morrendo, certo? Agora, o que acontece? A gente não pode afirmar que são os jovens que estão matando, porque no Brasil, em média, 5% dos homicídios são elucidados, tem uma representação. A gente fez uma pesquisa recente aqui no Ceará, na comarca de Fortaleza, de 1.524 processos de homicídios de adolescentes, só 2,8% teve a responsabilização do autor. Então, como é que você pode afirmar? A polícia não consegue descobrir. Claro, a polícia não consegue descobrir porque é crime demais. É crime demais. Pois é, aí o Estado tem que se estruturar para isso. A divisão de homicídio vai apurar os... Aí o problema não é o ECA. A divisão de homicídio... A divisão de homicídio vai apurar segunda-feira. Os crimes segundos são 10 pessoas que morrem por dia.
assassinadas. Eles vão começar a apurar segunda-feira, matam mais 10 terça. Eles abandonam, pergunta o Edinho, que foi policial, eles abandonam de segunda, vão de terça. Terça-feira matam mais 10. Mas além Aí eles vão... Além endureceu, não reduziu. Aqui, olha, deixa eu vamos ouvir o falar. Edmilson. Deixa eu só botar aqui sobre o menor, porque eu não perdeu, não esqueço. Em Fortaleza, do Ceará, nós só tínhamos nos anos 70 um presídio, Paulo Sarazade, capacidade 1.000 presos. Nós não tínhamos 1.000 presos em Fortaleza, a gente ia buscar presos no interior para completar. Te pergunto, faz um levantamento que eu fiz, qual é a população carcerária do Ceará? A população me diz aí, não, cresceu, jovens. A cresceu quantidade 400% o encarceramento de adolescentes. Isso Quantos reduziu a presídios nós violência? temos? Só o jovem está matando. Bom, Pois é. vamos ouvir o Edmilson. Por favor. Cadê que já foi policial. Cadê não responde? Interessante o debate do deputado, que é um parlamentar, que está no dia a dia, no seu programa, vamos dizer, jornalístico, policial, porque também traz informação, é importante o debate. Mas a gente tem que ter uma noção muito clara. Não é discutindo o sistema penitenciário, que essa veio agora como uma discussão fundamental que vocês estão tratando, quem é que compõe o sistema penitenciário, jovens, adultos, etc. e tal, não vai encontrar aqui, Hamilton, e aí o telespectador tem também sentido isso, que todas as políticas públicas nesse país são paliativas. Você vê hoje, qual é o grande drama que hoje tem a sociedade aqui em Fortaleza? É a oportunidade para os jovens terem uma educação de qualidade e terem oportunidades também da qualificação profissional. Quantos jovens hoje que não têm essa oportunidade? Então, a grande discussão que a gente tem que ter, aí eu não me coloco, Hamilton, em cima do muro, não. Eu sou radicalmente contra esse projeto de lei que não estabelece o que nós queremos enquanto cidadão. Minimizando esse universo. Por quê? Porque a estrutura que seria de apoio... Não é... Eu não estou falando... Deputado, eu não estou falando... Eu não estou falando da redução pela redução. Eu estou dizendo... Está bom, está sob controle, a violência sob controle? Claro que não, claro que não, mas não é essa questão. Seria absurdo. Mas deputado, seria absurdo. A questão é saber qual é a solução. Reduzir, soluciona. Não é soluciona. Não é essa a grande questão. Então, assim, o Congresso Nacional, através da Câmara de Deputados, não é que deixe. Na minha opinião, nós temos que fazer com as instituições que cuidam das políticas públicas de educação, de recolocação dos menores infratores, em condições adequadas para recuperar, ou a possibilidade, do ponto de vista econômico, para que suas famílias se reconstituam. Senhores, meu querido deputado, para finalizar. Rapidinho, para finalizar, eu quero que o amigo tivesse nascido numa favela lá do Grande Pirambu, e qual seria a sua oportunidade de vida? Muito Senhores, difícil. Peço licença, temos que fazer o primeiro intervalo, voltamos em instante, você pode e deve participar. Twitter Hamilton Nog ou Facebook Hamilton Nogueira. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a PEC 33 de 2012, do senador Ricardo Ferraço, do PSDB, que propõe uma mudança na Constituição, uma emenda constitucional, cujo teor responsabiliza penalmente, não através do ECA, mas da legislação penal, adolescentes de 16 a 18 anos envolvidos em 15 tipos de crimes. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira, participando ao vivo nessa terça, e lembrando que às sextas e aos domingos, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio hoje estão Edmir Martins, que é advogado e educador, conosco também Tiago de Holanda, que é sociólogo, Ferreira Aragão, advogado e deputado pelo PDT, e Carlos de Melo Neto, consultor em Justiça Juvenil da ONG TDH Brasil. Senhores, nós temos muitas participações aqui, Facebook e Twitter. O Masni faz suas considerações, Daniel Júnior também, e eu queria ler aqui umas mensagens. Vamos ver aqui de Facebook. Vamos lá. Meu amigo Jorge Costa diz que é totalmente favorável. O Iranildo Gomes diz que também é favorável. O Narcélio Ferreira é totalmente contra. E ele diz que superlotação dos presídios, faculdade do crime, sistema totalmente defasado e sem condições,
o país que tem lindas leis maravilhosas, mas que só no papel. E ele diz que é necessário fazer cumprir as que existem e não modificar outras. Eu queria a opinião de pelo menos duas pessoas para a gente passar em frente. Hamilton, até me permita aí até dar um contorno à minha fala para que nós não tenhamos aqui interpretações diferentes. Quando eu disse que se o deputado Ferreira Aragão tivesse nascido no Grande Pirambu, ele talvez não tivesse as mesmas oportunidades. Não estou querendo dizer absolutamente que há uma diferenciação. Não está criminalizando não, de forma nenhuma. Eu estou dizendo é que com um país como o nosso, que tem uma desigualdade profunda do ponto de vista social, mas me permita, deputado, se você não tem oportunidades, você não tem possibilidade de ter uma educação de qualidade. Ferreira Aragão estudou comigo na Unifor. A Unifor era difícil e caro para a gente pagar naquela época, a não ser que tivesse um crédito educativo. Pronto. Então imagina só, quantas pessoas não têm oportunidade a uma educação de qualidade, meu querido Ferreira Aragão. Quantas pessoas hoje, jovens, não têm uma oportunidade de fazer um ensino fundamental de qualidade, um ensino médio? O que a gente está falando hoje é que nós temos que discutir nesse tema as causas do problema. Nós estamos discutindo se vai ser colocado 15 tipos penais com a idade inferior a 18, entre 18 e 16 anos, é um dado técnico. Se morreram menos adolescentes ou mais adolescentes, que a discussão que vocês levantaram aqui é importante, mas do ponto de vista da política do melhoramento. Eu quero só assim para completar. Tem 3 contra 1, então mereço falar mais. Parlamentar tem peso 2, que é que você manda falar. Não, isso é absurdo contra mim. Então, deixa eu explicar aqui. Eu me orgulho muito de ser pobre. Estou melhor, remediado hoje em dia, mas uma coisa que mais me orgulho é ser pobre e ter vencido. Os maiores homens do Brasil foram pobres. Leonel Brizola vendeu água no lombo do jumento. Se você pegar os grandes homens, Juscelino Kubitschek, tudinho, todos os grandes homens do Brasil, vamos ao debate, Rui Barbosa, então vamos lá. Os tempos eram outros. Eu acho que a arte de vencer está dentro de cada um de nós. Não interessa se é pobre ou rico. Importante é estudar e querer ser gente. Agora, o doutor Edmir, trouxe aqui o remédio. Eu sou a favor do remédio dele. A doença existe, que é o mal da violência, e as políticas alternativas como educação, a qualificação profissional, dar uma oportunidade à juventude, perfeito, parabéns. São remédios. Sim. Agora, a doença está lá. E o remédio tem que ser mais forte que a doença. Nós temos hoje um país doente pela violência juvenil. Sabe por quê? Vocês não falaram aqui por causa do crack. Sim, o Brasil era outro, e eu falei que pode levantar isso aí, os estudiosos... O Tiago discorda? O Tiago tá... Os estudiosos... Fera, vamos ouvir aqui o argumento do Tiago, Deixa eu falar, depois discorda da droga. Olha, a população carcerária do Brasil e do Ceará, só jovem. 80% da população carcerária do Ceará é jovem, e você não tem mais onde botar jovem. Tá, presídios e mais presídios. É muito importante. Agora o problema todinho foi gerado pelo crack. Os narcotraficantes entraram no país, na região norte do Brasil, estão dominando e pegando, fazendo badalo de crianças. Deputado, qual é a política ausente nesse caso? Do ingresso dos narcotraficantes no Brasil. Vamos ouvir aqui o Tiago a respeito, porque isso é muito interessante. O Tiago discorda que a questão seja o crack, não é isso? Primeiro discordo que é a falta de rigor na lei. Droga? Falta de rigor na lei. Eu sou contra a política sobre drogas que a gente tem. Eu sou contra... Deixa ele falar, Ferreira, por favor. Eu sou contra a política sobre drogas. A política sobre drogas que a gente tem hoje é a que está encarcerando em massa. Se você pegar a quantidade de pessoas que estão hoje nas prisões, é por tráfico de drogas e por uma pequena quantidade. Ou seja, a política sobre drogas que a gente tem hoje é para encarcerar pobre, né? Se você for na penitenciária hoje feminina, 20% das mulheres que estão lá estão presas por menos de 20 gramas de drogas. Qual seria a solução? Então, a gente tem que repensar primeiro. Não, repensar não. A política sobre drogas. A solução é... A solução, não quero repensar, quero saber a solução. A solução não está na lei. Primeiro, quem aqui já visitou um centro educacional? O centro educacional são prisões e prisões de péssima qualidade, com tortura, denúncias de tortura, não só se educa ninguém. A pergunta que a gente tem que fazer aqui o que a gente quer... É isso que eu vou falar agora. O que a gente quer com uma medida socioeducativa ou com uma pena? O que a gente quer? A gente quer justiçamento ou quer resolver o problema? É vingança dessa população jovem que está sendo criminalizada ou a gente quer uma resposta? Vamos ouvir o problema não está na lei, Thiago. O problema está na falta de execução dessa lei. Tiago, por favor. As medidas socioeducativas, que são 6, elas não são cumpridas no Brasil há 27 anos. Só um minuto, por favor, estou tentando dividir aqui o tempo. Carlos, por favor.
Eu acho que tanto essa observação que foi feita pelo telespectador quanto o debate que a gente está colocando agora é interessante, porque quando a gente coloca vamos reduzir ou não a maioridade penal, parece que tem duas soluções só, né? Ou mantém como está, ou reduz a maioridade. Sim. E, na verdade, existem alternativas, né? Perfeito. A TRDZOM, que a gente tem que eu trabalho, por exemplo, tem trabalhado desde 2012 com a implementação da justiça restaurativa, que é um modelo de responsabilização alternativo ao encarceramento, que trabalha as pessoas nas suas comunidades. Já existe, desde 2005 existem iniciativas no Brasil, né? E aí a minha instituição trabalha com isso desde 2012. E a reincidência das pessoas que passam por esse tipo de responsabilização, que também responsabiliza, né? A gente não está falando em passar uma na cabeça, a gente está falando em responsabilizar por outro método que não seja o encarceramento. A reincidência desses métodos, eles variam entre 10% e 20%. Se você compara com as prisões, que no Brasil a reincidência é de 80%, quer dizer, a cada 100 pessoas que hoje estão presas, né? 80 Quando voltarem para a liberdade, em média, 80 vão voltar a cometer um crime, isso aí é uma política que não está... Dentro dessa metodologia que você defende, qual é o percentual? É o modelo da justiça restaurativa, que é um percentual que varia entre 10% e 20% no Brasil. Sim. As medidas educativas, né, que o Thiago colocou agora, que são as medidas que a lei hoje já prevê para responsabilizar aquele adolescente que comete ato infracional, que comete crime, né? Nos estados que aplicam essas medidas, e não é todo o estado brasileiro que aplica, a reincidência também varia. Aí você vê 10% em Porto Alegre, 11% em São Paulo, são números que existem. Isso não é uma solução do outro mundo. Olha, a Carolina Rocha reclama, está dizendo aqui que o debate seria mais produtivo se as pessoas pudessem terminar, se os argumentos fossem concluídos. Estou tentando ajudar isso, Carolina. E para isso é preciso também que quem participa possa resumir e passar a palavra para outra pessoa, tá bom? O Augusto Coelho, meu amigo Augusto Coelho, consultor político, disse que precisa ser muito hipócrita para imaginar que um cara de 16 anos não é totalmente senhor dos seus atos. Isso é um argumento também muito utilizado, que quem tem de dizer, a partir de 16 anos já sabe o que está fazendo. Eu queria saber o posicionamento de esse argumento ele é falacioso. Ele é falacioso. Vamos ouvir agora o Admir, por favor. A questão do discernimento não tem nada a ver com a redução da maioridade. Quanto mais educada a sociedade, quanto mais oportunidade tem o jovem, mais ele tem discernimento para fazer a avaliação do que é o certo e do que é o errado. Quem vai dizer que é o certo e é o errado é a sociedade. O que eu quero fazer aqui é a discussão, e aí como contrário a esse posicionamento do projeto de lei do senador, é que nós vamos alimentar já um sistema, Ferreira Aragão, já apodrecido. Imagina só, a reinserção, como disse o Carlos, reincidência, como disse o Carlos, no sistema penitenciário, você é um parlamentar atuante nesta área, sabe que é de 80%. Não renova absolutamente nenhum valor moral, nem ético, daquele que vai para o sistema penitenciário. Ele volta até bem pior. Então, percebe-se que essa política do encarceramento pelo encarceramento, sem com que lá dentro do presídio, como tem alguns estados dos Estados Unidos que fazem um trabalho de recuperação, de trabalho de aperfeiçoamento profissional e qualificação, sem isso não teremos resultados. Então, para concluir aqui o meu raciocínio, se nós colocarmos mais os jovens entre essa faixa etária de 16 a 18, determinados tipos penais, nós estamos alimentando esse mesmo sistema que vai produzir mais violência. Olha, a nossa discussão, Hamilton, só para concluir, é que nós tenhamos soluções que permitam que nós acabemos com a possibilidade da causa. Nós estamos trabalhando muito na consequência. Diz, olha, mas como é que nós vamos reduzir a violência infanto-juvenil? Qual é o tratamento que nós vamos dar? Na sua fala, o Admir traz um elemento interessante. É fornecer mais soldados para as facções que estão lá. Perfeito. O José Oli diz o seguinte, sim, ele é a favor, mas a partir de uma reforma no sistema penitenciário. Sem isso ou outra estrutura. E, para terminar minha intervenção, o Júnior Valentim disse que é a favor somente para crimes hediondos e contra a vida. Carlos, rapidinho. E depois Carlos Ferreira. Falou, eu falei duas vezes, eu não falei nenhuma. Carlos, porque na outra eu falei só uma. No bloco passado eu falei só uma. Por favor. Contra a redução, só eu sou a favor. Agora explique porque eu sou a favor. É importante essa reflexão. Tem imunidade parlamentar. Admir, por favor. É importante essa reflexão porque as facções criminosas, elas nascem dentro dos presídios. Isso. Né? Com o massacre do Carandiru é que a gente começa a ter dentro dos presídios facções criminosas. Sim.
colocar mais gente lá dentro, né, é alimentar um monstro que tem sido o maior desafio hoje do Brasil em termos de segurança pública. Não é, né? Carlos? Agora é interessante isso que o pessoal está colocando, porque primeiro esse mito do discernimento, né? Nós todos, quando éramos crianças que fazíamos uma coisa errada, a maioria de nós, eu pelo menos, né? Eu me escondia da minha mãe, porque eu sabia que ela ia de alguma forma me responsabilizar. Então a Edmir, né? A discussão, Edmir, não é se você sabe, o telespectador colocou o comentário. A discussão não é saber ou não saber certo e errado. Isso, aprender o certo e errado é uma coisa que desde a primeira infância a gente começa a aprender. A questão é que metodologia a gente utiliza para mostrar para as pessoas que elas estão erradas. Ferreira, por favor. Olha, eu acho o seguinte, dos crimes contra a vida, não interessa quantos anos o indivíduo tenha. Matou, tem que pagar. Eu sou a favor de, nos crimes contra a vida, isto é, matar uma pessoa. Se ele mata uma pessoa com 12 anos, ele deve ser punido aos 12 anos. Alguns países já adotam isso. Se você vê a idade penal, você vai ver países ricos, países populosos, países com pequena gente. Índia, 10 anos a idade penal na Índia. Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, 12 e 13 anos. Sudão, que é bem pequenininho, 12 anos. Países ricos, bem modernizados, intelectuais. País de Gales, a Escócia, a Inglaterra, 13, 12 anos. Então é o seguinte, o que é que nós temos que fazer? Nos crimes contra a vida, matou um cidadão, vai ter que ir para a cadeia. Nos Estados Unidos, pega prisão perpétua. Matou um pai de família e o garoto tem 12 anos, não interessa quantos anos, se é redução para 12, 18. Vai para a cadeia, você tem idade para matar, mas não tem idade para ser punido. Que conversa é essa? Nós temos que salvaguardar a nossa sociedade. São empresários, rapaz, vocês não veem o que eu vejo. O sujeito lá no Conjunto Ceará, 20 vezes assaltado no mercantil dele, foi reagir, o menino matou ele. Quer dizer, ele tem que passar a vida inteira sendo assaltado, 20 anos os meninos roubando ele, no dia que ele vai reagir, mataram esse pai de família. E aí... Ok, vamos ouvir o Tiago, por favor. O menino mata um, meus amigos, eu não posso me conformar, e você de casa também não, se mata um pai de família, se mata um cidadão, e vai se passar 3 anos de internamento. Um cabocão com 16 anos, 17 anos e 6 meses, 1,79 m que a gente mostra aqui, ninguém pode mostrar. Ok, Ferreira, agora vamos ouvir o Tiago, por favor. Não aceitar isso aqui, não. Tiago. Sim, assim, é para corrigir esse entendimento. Sim. Com 12 anos, hoje, no Brasil, né, você tem uma responsabilidade penal. Se você matar e você for responsabilizado, você pode ficar até 3 anos. 3 anos. Você ficando 3 anos, você pode sair e ficar por tempo indeterminado no meio aberto. Respondendo em liberdade, né? Na realidade que nós temos, as oportunidades desse jovem, infelizmente, ou é morrer ou ir para o sistema penitenciário. Tiago, deixa eu aproveitar uma fala do André, para complementar, você continua com a palavra. O André Luiz Saraiva disse que pede a atualização do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele diz, principalmente a parte de internação de delitos graves, hoje o adolescente passa no máximo 3 anos, e eu acho que deveria aumentar para 10. 3 anos é pouco? É isso mesmo que acontece? Demais. André Luiz. Por que você não se indigna da qualidade dos equipamentos públicos que nós temos hoje? Porque o ECA prevê esses equipamentos. O ECA prevê os equipamentos. O socioeducativo hoje, em meio aberto, no Brasil inteiro, ele está esfacelado. Ele não dá resultado nenhum. Não, está falando que o outro tem que ter uma responsabilidade de pensar o que a gente quer enquanto modelo de sociedade. Entendeu? É muito fácil eu chegar aqui e falar, temos que prender. Isso já é feito. A sua proposta não deu certo. A sua proposta não deu certo. A gente encarcera a 4ª população carcerária do mundo. E não diminuímos. Vamos fechar o bloco aqui com a palavra. As pessoas estão morrendo. Pois é, a pessoa está matando por nada. É de uma banalidade, uma descartável. Peço licença, nós temos 1 minuto para encerrar o bloco. Quero encerrar com a fala do Carlos, por favor. 10 anos é muito. A adolescência ela dura 6 anos. Uma pessoa que é apreendida aos 12, se passa 10 anos, sai com 22. E sai com 22 convivendo com outras pessoas que também são violentas. Mas ele não deveria levar isso na ficha dele, Carlos, também? É desse jeito, é porque passa a mão na cabeça do menino. Por favor, não deveria levar isso... Ô, Hamilton, é debate deveria. Ou não é debate? É debate, cada um ele deveria de falar. Me chamaram para um debate. Falar devagar. Me chamaram aqui para um debate. Falar cada um na sua vez, por favor. O sujeito mata e aqui todo mundo fica com pena, dizer não, a culpa é da sociedade, a culpa é que ele nasceu pobre. Não, aí não.
Aí não venha com essa conversa, não, Ferreira, que é por isso que o mundo está pior. Pronto, esse é o argumento do Ferreira, de que o mundo fica pior por conta de que estão Aqui é passando debate, cabeça. Milton, aqui é debate. É coitadismo, um argumento muito de quem também defende a redução, de que é um coitadismo. Ah, como ele não teve educação, pode fazer o que quiser. De família, agora é um coitadinho. Não é questão de se responsabilizar ou não. Sim. A questão é responsabiliza. Cometer um crime, cometer um ato infracional, tem que responder. Sim. A questão é como vai responder e se essa resposta impede que a violência continue ou não. E aí é clássico, né? Aí nós que estamos direito sabemos, né? Isso é Marquês de Beccaria, século XVIII. Aumentar a punição não diminui a violência. Peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo. Voltamos em instante com o terceiro e último bloco do programa Verdade. Até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade, hoje falando sobre uma PEC, uma emenda constitucional que se propõe a reduzir a responsabilidade penal de 16 aos 18 anos, a partir de 18, ficaria de 16 a 18 anos, em 15 tipos de crimes. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça. Lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Edmir Martins, que é advogado e educador, também Tiago de Holanda, sociólogo, Ferreira Aragão, advogado e deputado pelo PDT, e Carlos de Melo Neto, consultor em Justiça Juvenil da ONG TDH Brasil. Nós temos aqui o Daniel Júnior, diz que são 3 defensores dos menores infratores contra só o Ferreira. Ele reclama do debate. Daniel Júnior. Realmente queria que o Daniel Hamilton, até aproveitando essa discussão da questão aqui de ser tá menorista, né? Sim. O Ferreira Aragão está menorista aqui. Quero salvar o ministro. Eu queria só dizer o seguinte, olha, nós temos que ter cuidado. Eu sei que o deputado tem a maior boa vontade de, até enquanto parlamentar, alterar o processo legislativo, a formação da norma jurídica social para melhorar. Agora, Ferreira, meu querido deputado, vamos ser bem claros. O modelo posto nesse país, da Constituição de 1988, faliu. Né? A questão melhora com essa lei? Não melhorará. O amigo sabe disso. O crime, a lei do crime hediondo melhorou. Piorou. O que eu quero dizer é que, às vezes, nós fazemos um discurso. Não vou dizer que Vossa Excelência está fazendo um discurso midiático. Claro que não. Vossa Excelência tem suas razões e ponderem sobre elas. Eu quero dizer que a gente não pode cair nesse discurso, aliás, em que as pessoas analisam determinados fatos e estatísticas e trazem como uma generalização. Não é possível entender que a violência do Brasil vai se resolver com um projeto de lei que está aí lá no Senado, através da proposta. Só mais um comentário para a gente seguir adiante. Eu só concluir para dizer aqui ao deputado o porquê que eu estou falando isso. Pronto, não. E assim, então, deputado, nós temos que entender que a mudança não está na Casa Legislativa. Com todo respeito à função parlamentar, não está na Casa Legislativa. Nós temos ainda então uma sociedade onde há uma diferença econômica muito grande. Sigamos. O amigo sabe disso. Walter Filho, o promotor Walter Filho, diz que sempre foi a favor. Aliás, crime hediondo, punição em qualquer idade. Carlos, pronto, concordo comigo. Parabéns, doutor Walter. Concorda comigo. Rapidinho, por favor, para a gente seguir. Não, de novo. É como estávamos discutindo aqui, né? A lei dos crimes hediondos não conseguiu reduzir a violência no Brasil, né? Inclusive, a violência só aumentou, em que pese a gente ter vocês não entendem? Agravado... Só um instantinho, deputado. Daqui a pouco eu vou ter direito de falar depois? Vai. A próxima fala é sua. Em que pese a gente ter aumentado a gravidade da lei, a lei ela não... Aumentar a gravidade não reduz violência. E aí eu só quero colocar uma coisa que o deputado colocou aqui no intervalo, que eu acho muito importante, que é o que acontece, o que é que significa hoje para a vítima, né? A pessoa que cometeu a violência ser presa. Hoje, quando o autor de um homicídio é preso, a família daquela pessoa que morreu continua desamparada, né? Alternativas que hoje a gente está implementando no Brasil, diferentes da redução da maioridade, como a justiça extrativa, elas propõem que a resposta que é dada ao crime tem que cuidar da vítima.
O próprio autor da violência... Os parlamentares têm que conhecer essa alternativa. O próprio autor, e a lei, já existe lei hoje no Brasil em relação a isso. Para passar a palavra para o Ferreira, o Del, ele é um ex-presidente da CUFA, hoje é conselho tutelar, um cara muito responsável e muito envolvido nessas questões. Quero lhe passar a mensagem dele, ele diz aqui, não resolve, quanto mais prender, mais ódio será compartilhado na sociedade. A fala é sua, Ferreira. Olha, o pessoal tem que entender que o mundo piorou dos anos 90 para cá. Nós não estamos tão velhos. A juventude andava com a bola debaixo do braço, procurando alguém para jogar uma bolinha. Quem se lembra disso? É de mim do meu tempo. E ele sabe que meu discurso vem da Praça do Ferreira, quando eu o conheci, que ele era policial civil e eu era repórter. Eu entrevistei ele na Praça Ferreira. Ele sabe que meu pensamento sempre foi o mesmo. Então é o seguinte, a garotada andava com a bola atrás de jogar uma bolinha. Hoje a criançada anda com a arma no coldre. Eles matam, gravam. Mas por quê? Mas por quê? Agora quem fala sou eu. Sim, você está falando de consequência, mas por quê? Eles matam, jogam na rede social, mostrando a sua crueldade. Eles fazem questão disso. Então, os jovens continuam matando e morrendo. E tudo isso por uma coisona, que é droga. Essas crianças estão a serviço dos traficantes. E quem tem que combater a droga? Essas crianças estão sendo usadas como mula. Essas crianças estão sendo usadas como soldados do tráfico. Eles matam por ponto de droga. O chefão manda o garoto matar. O modus operandi é o mesmo. 2 homens chegam na moto, abrem fogo e matam o adversário. Quem é que tem que combater o traficante? Aí sim, aí quem é que tem? Dura. Quem o governo tem que combater. Pronto, o governo federal o tem Estado. que começar a bater. Perfeito. Mas não adianta. A insegurança é nacional. Nós estamos dando moleza para bandido. Os bandidos estão entrando no norte do país, pelo Pará e pelo Amazonas. A família do norte botou o PCC botou o PCC para correr. A Polícia Federal se encolheu num canto porque não tem estrutura. E aí o que acontece? Os bandidos entraram no país com drogas e armas. Vem bater no Ceará. E o Rio de Janeiro está sem controle. Por que isso? Moleza. Porque a lei o Estado tem que ser dura. Mas a lei tem que fazer medo, a lei tem que punir, Ferreira, a lei tem que defender o cidadão. Essa é a história. Pela ausência, o problema é droga, o problema é traficante. Pela ausência de quem? Do Estado. Ferreira, toda essa... tem que Pronto! E a lei tem que ajudar. Sim, a lei vem do Estado. O presidente tem que ser duro e usar uma legislação penal dura. Ferreira, se for com moleza, os bandidos estão tomando a sociedade, estão invadindo tudo. Tudo que você está dizendo aí são diversos argumentos que são verdadeiros em relação à Polícia Federal, às vezes do Estado. Mas essa lei aqui parece não corrigir nenhuma dessas questões que você está levantando. Verdade. Mas então, a lei foi criada para reduzir o objetivo grande debate, de dar paz à sociedade. O objetivo aqui é encurtar para ver se melhora. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você vê que a população, 80%... Alguns dos crimes que estão relacionados nessa lei são genocídio, homicídio doloso, latrocínio, estupro, sequestro relâmpago, falsificação de remédio, exploração sexual de criança. Não é qualquer adolescente que faz que está inserido no rol deles. Isso é uma especialização grande. 15 crimes. E aí eu volto à questão. Não já diminui essa questão da injustiça social, o fato de ser apenas 15 crimes, de um caráter absolutamente cruel? Não, então não teria aí uma razão de existir dessa lei? Não. Primeiro, assim, o tráfico de drogas entra esse tráfico de drogas que você está responsabilizando o menino lá da ponta e não está falando dos helicocas lá do Senado que descem nas fazendas dos donos do poder e que essa lei não recai sobre esses bandidos. Não fala de tráfico de droga. Né? Por favor, aqui não fale de tráfico de droga. Veja bem. Latrocínio, homicídio, genocídio, estupro, sequestro, não fala em tráfico de drogas. Então, já tiraria esse critério da injustiça social. O que está hoje errado. O tráfico é tido como hediondo. Crime hediondo. Né? E a toda essa desordem. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, a gente tem que ter essa mesma vontade, essa comoção que foi criada aqui em torno da redução da idade penal para mais investimentos. Pronto. Mais investimento nas políticas. Isso... O país está passando por um desmonte das políticas públicas. O orçamento do Ministério Social está sendo cortado pela Era Temer. Está sendo cortado, os profissionais estão precarizados. Um profissional do CRAS, do CRES, que atende essa população, que é a que cai no socioeducativo, eles são mal pagos, numa relação de trabalho precária, que tem uma rotatividade, que não cria vínculos. Esses centros educacionais são tomados por organizações que fazem uma gestão que precariza ainda mais o serviço, que não traz qualidade. E a gente não traz isso com o mesmo clamor
quando a gente coloca a culpa no menino. Tem que responsabilizar e já responsabiliza com 12 anos. Agora a gente tem que dar qualidade para essas políticas. Vamos ouvir o Ferreira. Eu acho que o Thiago falou uma coisa que eu concordei. Concordei até que, enfim, antes de terminar o programa, concordei com a cor dele aqui. Que é você respaldar as crianças, qualificar e dar uma opção de vida. Por outro lado, você tem que fazer medo. Esse aqui tinha medo da mãe dele, com medo de apanhar, quando fazia uma coisa errada. Por isso que ele tinha medo de errar, por isso que é um grande homem hoje. Que ele ficou com medo do xingar da mãe dele. O que acontece é o seguinte, a lei, repito, tem que fazer medo e tem que punir. Quais são os traficantes que estão na Indonésia na hora dessa? Qual o traficante que está lá? E quantos traficantes tem no Brasil? Milhares de traficantes. E lá na Indonésia tem quantos? Porque a lei é dura. No Marrocos, qual é o estuprador que está vivo na hora dessa? O Ferreira se refere à lei aí de pena de morte. Eu estou falando dessas leis gerais. Agora eu digo o seguinte, na penal, o que nós temos que fazer? Ó? Matou o cidadão, não interessa quantos anos tem. Matou com 10, 12 anos, vai para cadeia. Não tem essa história aí. O cara matar, tem idade para matar, mas não tem idade para ser punido. Mas ele já Por vai. outro lado, você tem ele que já criar. Vai para passar 3 aninhos. Sim, adolescência. 3 aninhos para matar um ser humano, um pai de família. Sim. 3 aninhos, enquanto adulto pega 20 anos. E você 30. quer que ele saia com 28 anos, homicídio dos 12 aos 28, para quê? Não, só para ajudar o Ferreira Aragão. Na realidade, a questão do homicídio, que você está levantando uma questão de um dado específico. Você está falando de homicídio. No homicídio, por exemplo, que é um homicídio simples, vamos dizer homicídio simples, pega 6, 7, 8, não, dá 20 anos não, só os qualificados dariam esse valor. Eu quero dizer que mesmo a legislação penal passa-se muito pouco, porque é a progressão do regime. Tá certo? Não passa 20 anos, nem 10 anos, não passa. Então o problema é bem maior. É muito maior. É por isso que aí a discussão, o deputado, e aí eu gosto muito de conversar com o nobre Ferreira Aragão, por quê? Porque ele traz essa vivência do dia a dia, do eleitor, do homem que sente. Mas aqui nós estamos discutindo algo para a coletividade da sociedade. O jovem que está envolvido com o tráfico, lá que é o avião do traficante... Que é o soldadinho de mas morre. Por quê? Porque é a ausência do Estado. Enquanto, Ferreira Aragão, nós tivermos a ausência desse Estado, que cuida, que preserva, que dá reprimenda, porque tem que ter... O ECA já estabelece isso, só que as instituições que deveriam fazer a execução, porque é bonito, no Brasil nós temos um conjunto belíssimo de leis, teoricamente falando, mas o amigo sabe muito bem como parlamentar que não é execução. Mas as leis são frouxas, eu sei. As leis são frouxas. Há necessidade de algumas revisões. Mas nós temos leis frouxas e um presidente fraco. Nós temos que ter um presidente forte e leis fortes. Não é presidente, não. Nós temos que ter um Estado mais consciente. Na hora que vai mexer na lei, vocês vão se inquietar. Se nós concordarmos, estão mexendo na lei. Mas, Ferreira, não concordarmos que a lei não funciona, não vai adiantar aumentar o rigor da lei. Então, a questão é, o problema, a lei é fraca ou a lei não funciona? Na realidade, não é isso, é quem as executa. Nós temos o problema na gestão pública. Por que que os recursos não chegam na saúde pública? Por que que os recursos, Ferreira Aragão, que é um homem do parlamento, não chega na segurança pública? Por que que não chega na educação? Porque há um jogo de interesses muito grandes nesse país. Bota onde cadeia, o que deveria ir para a cadeia, e aí, nesse projeto de lei, eram os crimes dos deputados federais, estaduais, senadores. Eram para estar presos. Todos eles. Está errado é para estar preso. Está errado, não interessa é o bandido rico, eu tenho o médio ou o pobre. Cadeia, punição. Concordo com você. Eu tenho uma pergunta para o Ferreira Aragão. Carolina Rocha pergunta para o Ferreira. Considerando essa colocação do Ferreira Aragão sobre a influência do tráfico de drogas no aliciamento de crianças, não seria mais eficaz combater o crime organizado ao invés de encarcerar? Claro. Ferreira, Carolina. Perfeito, Carolina. Claro, perfeito. Claro. Você foi um golaço. Nós temos que pegar os narcotraficantes, os grandes bandidões que entram no país aqui, bandido internacional, os traficantes que escravizam. Bandido é bandido. Escravizam nossas crianças. Saber o dono do helicóptero, aquele helicóptero. Tudo, vai tudo para cadeia. Botar na cadeia. Perfeito. Outra coisa é endurecer. Um presidente com coragem, leis duras para pegar o grandão, que o grandão é que bota o pequenininho no mau caminho. Você tem razão, Carolina. O pequenininho está no mau caminho porque o grandão está solto. O grandão não vai preso e as crianças estão indo pro cacete. Carlos, quer se manifestar? Estamos terminando. Eu estou perdido aqui na discussão. Não, é porque eu acho que a gente está rodando em círculos. Né? A gente está falando que
o tráfico domina a cadeia e que colocar as crianças nas cadeias vai fortalecer o tráfico, e acha que isso vai resolver alternativa, cara. Vamos reduzir e punir. Pois é, e aí eu acho que existem tipos de responsabilização que não são a cadeia. E que não precisaria mexer em legislação. E que não precisaria mexer em legislação, perfeito. Só para dar um exemplo, né? Certo. O ECA, o Estatuto do Adolescente, ele prevê, desde 90, ele prevê 6 formas de responsabilizar adolescentes que cometem crimes. Né? Cada qual mais leve. Eu trabalhei, e aí eu não sou tão velho assim, né? Eu trabalhei na primeira equipe de liberdade assistida de Fortaleza. Sim. Que foi em 2009, né? Sim. Quer dizer, a lei, ela começou a ser executada... Um negócio chamado liberdade assistida. Ela começou a ser executada em 2009, uma lei de 1990. Está lá no ECA, liberdade assistida. E até hoje... Isso é brincadeira. E não funciona, por favor. E não funciona porque não tem orçamento, não funciona porque não tem recurso, não funciona porque não é prioridade. Isso. Né? Se essas políticas fossem efetivamente executadas, como são em alguns municípios e em alguns estados, Sim. a violência diminuía. Quando eu citei aquele dado... Falta um plano nacional e uma liderança nacional que tome conta disso. Falta a execução dessas políticas. Sim, quando eu falei no começo do programa que a violência reduziu, né? E aí isso é um dado do governo federal, que a violência juvenil reduziu, né? A despeito do que a mídia às vezes publica, né? No Brasil. No Brasil. Reduziu onde foi? Só na tua rua. A despeito do que reduziu... Respeito, só foi na sua rua que diminuiu. Por favor. E não foi à toa. É porque essas políticas, a partir de 2005, 2007, começam a receber investimento. Sim. E aí a gente começou a mudar. A gente tem um caminho que tem dado certo. E tem um caminho que, há mais de 100 anos, prova que não dá. Né? Me parece incoerente você continuar investindo no caminho que a gente sabe que não dá resultado e esquecer o que dá resultado. Gente, infelizmente, tenho 1 minuto e meio para encerrar o programa. Eu costumo dar 20 segundos, absolutamente livres e democráticos, para cada um fazer suas considerações finais. Vamos começar pelo Ferreira. 20 segundos, por favor, não mais que isso. Fique à vontade. Eu queria agradecer, Hamilton, pela presença. felicidade de trazer pessoas tão queridas, especialmente o Edmir, que há muito tempo eu não via, e pessoas tão inteligentes como o Tiago e o Carlos para debater com a gente. Cada um tem um pensamento diferente. Eu tenho meu pensamento, eles têm os pensamentos deles, são mais jovens que eu, tanto na idade como na experiência. Né? O Edmir está mais ou menos no meu top, esses dois estão jovens, né? Mas são inteligentíssimos, eu tive o prazer de conviver com eles, foi uma coisa maravilhosa. Tiago, por favor. Primeiro, assim, ressaltar que não existe uma fórmula mágica para a gente acabar com a violência. Né? Vão tentar empurrar redução da idade penal, né? Flexibilização do Estatuto de Desarmamento, e isso só vai trazer problema. O que a gente precisa hoje é que o Congresso tome vergonha na cara e discuta um pacto nacional de segurança pública, um pacto nacional de redução de homicídios, que discuta isso de uma forma mais ampla. Sim. Apenas mudar uma lei que vai recair, sobretudo, nos adolescentes mais pobres desse país e não vai resolver o problema, isso é um forte engano e que a gente não vai conseguir depois reverter com muita facilidade isso e vamos agravar mais essa situação que a gente vive. Hamilton, primeiro, assim, novamente um agradecimento por participar, elogiar a TV União, como sempre, nos grandes debates, rever meu amigo deputado Ferreira Aragão, também de muito tempo, o prazer de ter Carlos e Tiago nesse debate e fazer essa reflexão. Só para finalizar, nós temos um Estado democrático de direito, nós vivemos sobre uma ordem. Está se discutindo muito o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, quem pode e quem não pode. Essa não é a grande discussão desse país. Nós temos um parlamentar que todo dia discute a questão legislativa. Não é essa discussão que vai corrigir a violência, seja de adulto, seja de menor, e a consequente, lógico, marginalização da sociedade. Nós estamos... Estadual, sou pronto, federal. deputado estadual. Pronto, mas se Deus quiser, será deputado estadual. Eu votaria em Vossa Excelência. Federal, com certeza votaria no Ferreira. Agora sim, só para finalizar. Então, que a sociedade compreenda, pois não, que nós temos que reverter muitas coisas. Um deles é a mudança desse Estado. Existe hoje no Brasil uma complexidade tão grande, que é a complexidade humana, que nós não conseguimos resolver os nossos problemas mais pontuais. E o Estado que foi criado em 1988 foi o Estado que não deu resultados convincentes e que dissesse que equilibrasse essa própria sociedade. Portanto, vamos corrigir o problema do menor infrator, do adulto infrator, através da educação, através... Por segurança pública, mais caos profundo do mundo do que a segurança pública. Né? Então, essa é a nossa mensagem. Vamos cuidar da educação. Carlos, você fez o programa. Eu queria agradecer o espaço do seu debate, né? Foi acalorado, é um debate que levanta paixões, né? Mas eu não deixo de sentir que é um debate que às vezes nos faz perder tempo, né? Porque a gente está discutindo reduzir ou não a maioridade e aí não discute outras possibilidades, né?
justiça restaurativa, sistema educativo, ocupação do espaço público, investir inclusive nas pessoas que estão movendo esse sistema, né? A polícia civil, outros modelos policiais, né? Conselheiros tutelares. Conselheiros tutelares. É um problema tão complexo e que envolve tanta necessidade de debate, a gente continua voltando e discutindo a mesma pauta da redução, né? E aí o meu apelo, né, é que a gente pudesse realmente abrir, alargar horizontes e discutir outras possibilidades que funcionam na prática, né? Senhores, imensamente agradecido pela participação, agradeço a Negro Fábio, o perfil dele, Carolina Rocha, Carlos Arruda, Erandi Paulino de Freitas, Jorge Costa, Alessandro César, Raul Ribeiro, enfim, tantas pessoas que participaram aqui, mas infelizmente eu não tive condição de ler todas as mensagens. Seja protagonista das discussões, das boas discussões, ou seja massa de manobra das irrelevantes. Terça-feira que vem a gente está de volta aqui com outra verdade. Abraço e até lá.